67. Se em razão de baixios ou bancos de areia conhecidos, o navio não puder dar a vela do lugar da partida com a carga inteira, nem chegar ao lugar do destino, sem descarregar parte da carga em barcas, as despesas feitas para aligeirar o navio não são reputadas avarias e correm por conta do navio somente, não havendo na carta partida ou nos conhecimentos estipulação em contrário. Artigo 768. Não são igualmente reputadas avarias, mas simples despesas, a cargo do navio, as despesas de pilotagem da costa e barras, e outras feitas por entrada e saída de obras ou rios, nem os direitos de licenças, visitas, tonelagem, marcas, ancoragem e outros impostos de navegação. Artigo 769. Quando for indispensável lançar-se ao mar, alguma parte da carga deve começar-se pelas mercadorias e efeitos que estiverem em cima do convés. Depois serão alijadas as mais pesadas e de menos valor, e dada igualdade às que estiverem na coberta e mais à mão, fazendo-se toda a diligência possível para tomar nota das marcas e números dos volumes alijados. Artigo 770. Em seguimento da ata da deliberação que se houver tomado para o alijamento, se fará declaração bem especificada das fazendas lançadas ao mar, e se pelo ato do alijamento algum dano tiver resultado ao navio ou à carga remanescente, se fará também menção deste acidente. Artigo 771. As danificações que sofrerem as fazendas postas a bordo de barcos para a sua condução ordinária ou para aligeirar o navio em caso de perigo serão reguladas pelas disposições estabelecidas neste capítulo, que lhes forem aplicáveis segundo a diversas causas de que o dano resultar. Capítulo 2. Da liquidação, repartição e contribuição da avaria grossa. Artigo 772. Para que o dano sofrido pelo navio ou carga possa considerar-se avaria a cargo do segurador, é necessário que ele seja examinado por dois arbitradores, peritos que declarem: 1. De que procedeu o dano. 2. A parte da carga que se acha variada e por que causa, indicando as suas marcas, número ou volumes. 3. Tratando-se do navio ou dos seus pertences, quanto valem os objetos avariados e em quanto poderá importar o seu conserto ou reposição. Todas essas diligências, exames e vistorias serão determinadas pelo juiz de direito do respectivo distrito e praticada com citação dos interessados, por si ou seus procuradores, podendo o juiz, no caso de ausentes das partes, nomear de ofício pessoa inteligente e idônea que as represente. As diligências, exames, vistorias sobre o casco do navio e seus pertences devem ser praticadas antes de dar-se princípio ao seu conserto, nos casos em que este possa ter lugar. Artigo 773. Os efeitos avariados serão sempre vendidos em público leilão, a quem mais der, e pagos no ato da arrematação. E ao mesmo se praticará com o navio quando ele tenha de ser vendido, segundo as disposições deste Código. Em tais casos, o juiz, se assim lhe parecer conveniente, ou se algum interessado o requerer, poderá determinar que o casco e cada um dos seus pertences se venda separadamente. Artigo 774. A estimação do preço para o cálculo da avaria será feita sobre a diferença entre o respectivo rendimento bruto das fazendas sãs
e o das avarias, vendidos a dinheiro no tempo da entrega, e em nenhum caso pelo seu rendimento líquido, nem por aquele que, demorada a venda ou sendo a prazo, poderiam vir a obter. Artigo 775. Se o dono ou consignatário não quiser vender a parte das mercadorias sãs, não pode ser compelido, e o preço para o cálculo será, em tal caso, o corrente, que as mesmas fazendas, se vendidas, fossem ao tempo da entrega, poderiam obter no mercado, certificado pelos preços correntes do lugar, ou, na falta destes, atestado debaixo de juramento por dois comerciantes, acreditados de fazendas do mesmo gênero. Artigo 776. O segurador não é obrigado a pagar mais de 2/3 do custo do conserto das avarias que tiverem acontecido ao navio segurado por fortuna do mar, contanto que o navio fosse estimado na apólice por seu verdadeiro valor, e os consertos não excedam 3/4 desse valor, no dizer de arbitradores espertos, julgando estes, porém, que pelos consertos o valor real do navio se aumentaria além do terço da soma que custariam. O segurador pagará as despesas abatido o excedente valor do navio. Artigo 777. Excedendo as despesas a 3/4 do valor do navio, julga-se este declarado inavegável, a respeito dos seguradores, os quais, neste caso, serão obrigados, não tendo havido abandono, a pagar a soma segurada, abatendo-se nesta o valor do navio danificado, ou dos seus fragmentos, segundo o dizer de arbitradores espertos. Artigo 778. Tratando-se de avaria particular das mercadorias e achando-se estas estimadas na apólice por valor certo, o cálculo do dano será feito sobre o preço que as mercadorias avariadas alcançarem no porto da entrega, e o da venda das não avariadas, no mesmo lugar e tempo, sendo de igual espécie e qualidade, ou se todas chegaram avariadas sobre o preço de outras semelhantes não avariadas, alcançaram ou poderiam alcançar, e a diferença tomada à proporção entre umas e outras será a soma devida ao segurado. Artigo 779. Se o valor das mercadorias se não tiver fixado na apólice, a regra para achar-se a soma devida será a mesma do artigo precedente, contanto que, primeiro, se determine o valor das mercadorias não avariadas, o que se fará acrescentando as importâncias das faturas originais às despesas subsequentes, e tomada a diferença proporcional entre o preço por que se venderam as não avariadas e as avariadas, se aplicará a proporção relativa à parte das fazendas avariadas pelo seu primeiro custo e despesa. Artigo 780. Contendo a apólice a cláusula de pagar-se a avaria por marcas, volumes, caixas, sacas ou espécies, cada uma das partes designadas será considerada como um seguro separado para a forma da liquidação das avarias, ainda que essa parte se ache englobada no valor total do seguro. Artigo 781. Qualquer parte da carga, sendo objeto suscetível de avaliação separada, que se perca totalmente ou que, por algum dos riscos cobertos pela respectiva apólice, fique tão danificada que não valha coisa alguma, será indenizada pelo segurador com perda total, ainda que relativamente ao todo ou a carga segura seja parcial e o valor da parte perdida ou destruída pelo dano se ache incluído, ainda que indistintamente, no total do seguro. Artigo 782. Se a apólice contiver a cláusula de pagar avarias como perda de salvados, a diferença para menos do valor fixado na apólice que resultar da venda líquida que os gêneros avariados produzirem,
no lugar onde se venderam sem atenção alguma ao produto bruto que tenham no mercado do porto do seu destino. Será a estimação da avaria. Artigo 783. A regulação, repartição ou rateio das avarias grossas serão feitos por hábitos, nomeados por ambas as partes as instâncias do capitão, não se querendo as partes louvar a nomeação de árbitros, será feita pelo Tribunal do Comércio respectivo ou pelo juiz de direito do comércio a que pertencer, nos lugares distantes do domicílio do mesmo tribunal. Se o capitão for omisso em fazer efetuar o rateio das avarias grossas, pode a diligência ser promovida por outra qualquer pessoa que seja interessada. Artigo 784. O capitão tem direito para exigir, antes de abrir as escotilhas do navio, que os consignatários da carga prestem fiança idônea ao pagamento da avaria grossa, a que suas respectivas mercadorias foram obrigadas no rateio da contribuição comum. Artigo 785. Recusando-se os consignatários a prestar a fiança exigida, pode o capitão requerer o depósito judicial dos efeitos obrigados à contribuição até ser pago, ficando o preço da venda subrogado, para se efetuar por ele o pagamento da avaria grossa, logo que o rateio tiver lugar. Artigo 786. A regulação e repartição das avarias grossas deverá fazer-se no porto da entrega da carga. Todavia, quando por dano acontecido depois da saída, o navio for obrigado a regressar ao porto da carga, as despesas necessárias para reparar os danos da avaria grossa podem ser neste ajustadas.